Olá, já estamos de volta com o seu programa A Arena do Futuro para o segundo bloco. Estamos falando hoje sobre o diagrama do juízo e os livros usados por Deus no juízo final. No bloco anterior, nós falamos sobre Deus, falamos sobre Jesus, falamos ali os primeiros pontos de quem é quem no juízo final. O juiz, o advogado de defesa, o advogado de acusação e as testemunhas. E agora vamos entrar no seguinte ponto: quem são os réus e qual será a lei usada para o juízo final. Mas não esqueça de ligar para a gente e enviar o seu e-mail pedindo o curso bíblico que nós enviaremos para você de graça, e o nosso curso será em DVD para que você possa ter mais facilidade ainda em estudar a Bíblia Sagrada conosco. Tudo bem? Preparado? Quem são os réus no juízo final? Na primeira, na segunda e na terceira fase. Nós vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Veja o que diz aqui esse texto da palavra de Deus. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se você prestou bem atenção, já entendeu. Quem está sendo julgado agora? O juízo final começa por quem? Por quem serve a Deus ou por quem não serve? Começa por aqueles que têm o temor de Deus no coração ou por aqueles que estão por aí aprontando todas? De acordo com a Bíblia, o juízo final começa com os cristãos, com aqueles que conhecem a verdade, com aqueles que são da casa de Deus. Eu vou ler de novo, 1 Pedro 4,17. Confira. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então, os réus, os que serão julgados primeiramente, são os da casa de Deus, isto é, os cristãos, os membros da igreja, aqueles que conhecem a verdade. Esses são os primeiros a serem julgados. E por que começa pelos da casa de Deus? Porque começando pelos servos de Deus, automaticamente aqueles que não servem a Deus já estão condenados. Como o processo de julgamento envolve a porta da graça, o período de misericórdia, significa dizer que quem está salvo hoje, se não vigiar, poderá estar perdido amanhã. E quem está perdido hoje, poderá ser salvo amanhã. Nesse período em que nós estamos vivendo, a porta está aberta, como disse Jesus. E diz Jesus: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. É um período de liberdade. Você pode ver quantas pessoas entram para a igreja e saem, quantas pessoas aceitam e quantas rejeitam. Nesse período que vivemos, é um período de graça, de misericórdia e de oportunidade. Mas o juízo começa pela casa de Deus, pela igreja, por aqueles que conhecem a palavra de Deus. Assim diz 1 Pedro 4,17. E aqueles que não servem a Deus serão julgados quando? De acordo com o próprio texto, a Bíblia já responde, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ou seja, na primeira fase, os justos são julgados. E na segunda fase, durante o milênio, os ímpios serão julgados. E na terceira fase, todos serão julgados. Quer ver? Na terceira e última fase, que será depois do milênio. Abrindo aqui a Bíblia em São Mateus capítulo 25. Está aqui, pronto, Mateus 25, verso 31, verso 32 e em diante. Confira. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. 34. E dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí vamos para o verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Percebeu que nessa leitura nós temos o juízo de execução? Jesus tem diante de si os dois grandes grupos. À direita, os servos de Deus. À esquerda, os ímpios.
Cristo vai dar a sentença final para os servos de Deus, dizendo: vinde benditos de meu Pai, e para os da esquerda vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno. É isso que nós chamamos de juízo de execução, é a sentença final. Aquela sentença final que é dada exatamente ali, quando todo o processo já aconteceu. Não esqueça, hoje ocorre o juízo de investigação, durante o milênio de comprovação e depois do milênio de execução. Esses são os 3 passos, a sequência do juízo final. E você agora entendeu quem são os réus? Somos nós. Na primeira fase, os cristãos, na segunda, os ímpios, e na terceira, todos recebem a sentença final, isto é, a recompensa final. Claro? Tranquilo? Então agora, o último item. Quem ou qual é a lei que Deus vai usar como norma para o juízo final, na primeira, na segunda e na terceira fase? Prepare-se, porque nós vamos ler um texto muito profundo e muito importante para nós. Vamos para Tiago, carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 10. Confira isso aqui. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Agora o 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Você viu? O texto é claro. Nós seremos julgados pela lei. Que lei? A mesma que diz: não matarás e não adulterarás. Ou seja, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a norma do juízo final, a lei. Dessa forma, nós podemos dizer que a lei de Deus, os 10 mandamentos, são usados ou serão usados por Deus como norma para o juízo na primeira, na segunda e também na terceira fase. Eu quero dizer algo mais para você. Ficou claro quem é quem no juízo final. Daqui a pouco você vai ver um quadro do diagrama, o quadro completo, vou mostrar aqui no programa, você vai ver na nossa tela daqui a pouquinho, para recapitular, porque esse é um assunto bem detalhado que exige repetição para fixar em sua mente, tá bem? Depois você pede esse programa, você pode solicitar esse tema em DVD, nós enviamos para sua casa. Você liga para cá, manda um e-mail e nós enviamos tudo isso para você de graça, desde que você esteja disposto a estudar a Bíblia e a nos ajudar na pregação do Evangelho para outras pessoas. Agora, algumas coisinhas chamam a nossa atenção nesse bloco e nesse tema. Sabe o que é? Veja, na primeira fase do juízo final, Jesus Cristo é o advogado de defesa, não é? É. Mas na terceira fase, Jesus Cristo é o juiz. Percebeu isso? Outra coisa, na primeira fase, nós cristãos somos os réus, e na segunda fase nós atuaremos como juízes. Você vê a diferença? Eu quero destacar o seguinte: Jesus Cristo hoje é o advogado de defesa, mas depois do milênio ele será o juiz. Temos que ficar atento nisso. Eu vou lhe contar uma pequena história que vai ajudá-lo a entender melhor tudo isso. Nos Estados Unidos, um rapaz foi preso. Ele cometeu lá um delito, cometeu um crime, foi preso. Mas conseguiu um bom advogado, o melhor advogado que havia na sua região, e o advogado era tão bom, mas tão bom, que o camarada conseguiu inocentá-lo, conseguiu tirá-lo da cadeia e ele foi livre. Veja, ele cometeu um crime, mas o advogado era tão bom que ele conseguiu sair da cadeia. O tempo passou, os anos se passaram e esse mesmo rapaz cometeu um segundo crime e foi novamente preso. Só que dessa vez ele não conseguiu um advogado. Então chegou o dia do seu julgamento e ele entrou na sala, entrou ali no tribunal e o juiz estava lá sentado. E ele, cabisbaixo, com aquela roupa de prisioneiro, de repente ele levanta sua cabeça, olha e percebe que aquele juiz era uma pessoa conhecida. Ele olhou e tentou lembrar, e daqui a pouco ele diz: ah, lembrei. Ei, seu juiz, olá, ô seu juiz, tudo legal? Tudo bem? Dizia ele. O juiz olhou para ele, ajeitou os óculos assim, olhou para ele e disse: quem é você?
o que você quer? E aquele homem que estava ali para ser julgado, ele disse, ô, seu juiz, lembra de mim? Lembra de mim? O juiz disse, não lembro de você. Quem é você? Ô, seu juiz, olha bem, rapaz, dá uma olhada. Você vai lembrar de mim? Olha bem para mim. Você vai lembrar? Não lembro. Quem é você? Ó, seu juiz, há tantos anos atrás eu cometi um crime, tá lembrado? E o senhor era meu advogado. Lembra que o senhor me inocentou? E agora, hein? E agora? Tudo legal? O senhor é o juiz agora, hein? O juiz olhou para ele, fechou o rosto e disse, olha, eu não me lembro de você. Mas se no passado eu era o seu advogado, como advogado eu intercedi por você, ajudei você para tirar você da cadeia. Mas hoje eu sou o teu juiz e como juiz você está condenado e vai pagar na cadeia. Entendeu? Um dia, Jesus Cristo, que hoje é advogado, será juiz. Hoje ele intercede por você e por mim. Podemos ter cometido pecados horríveis, mas se nós nos arrependermos e confessarmos a Deus em nome de Jesus, ele intercede por você. Mas depois do milênio, Jesus será o juiz. E como juiz, não poderá interceder por você. Ele dará somente a sentença final. Por isso, meu amigo, agora é o momento da sua decisão. Agora é o momento de você entender esse processo todo e dizer, eu preciso me entregar a Jesus. Porque hoje eu tenho Deus como juiz e tenho Jesus como advogado. Um dia não haverá mais advogado, somente juiz. E o que hoje é meu advogado, amanhã será o meu juiz. Está claro para você? Agora, eu convido você a me acompanhar na minha cadeira. Nós vamos sentar ali e vamos conversar um pouco sobre esse diagrama do juízo final. Pensa comigo nos detalhes, vamos recapitular rapidamente e juntos vamos aprender um pouco mais a respeito desse importante diagrama, o diagrama do juízo final. Aqui, estou com o meu computador aqui e você poderá acompanhar na tela todos os detalhes que nós acabamos de ver. Está aqui o juízo final. Relembrando, quem é quem no juízo final? Quem é quem no juízo final? Ok? Vamos só relembrar. Quem é quem? O juiz, na primeira fase, quem é o juiz? Vamos ver se você fala em casa? Vamos fazer o seguinte, eu pergunto, aí você tenta responder. Se você responder certo, aparece na tela. Se você responder errado, a gente dá um tempinho. Vai aparecer tudo, mas eu quero só interagir com você, para você entender bem isso aqui. Então vamos lá. O juiz hoje é Deus. E na segunda fase, durante o milênio, quem é o juiz? Isso, muito bem. Os justos, os salvos. E na terceira fase, quem é o juiz? Jesus Cristo, é isso aí. Agora vamos ver quem é o advogado de defesa. Hoje, na primeira fase, o advogado de defesa é Jesus Cristo. E na segunda fase, quem será? Na segunda fase, não haverá. E na terceira, também não haverá. E quem é o advogado de acusação na primeira, na segunda e na terceira fase? Na primeira fase é o diabo, o advogado de acusação. Na segunda fase, o diabo estará preso. E na terceira fase, ele volta como acusador. Quem são as testemunhas nas três fases? Nas três fases são os anjos, eles são as testemunhas. E quem são os réus? Quem está sendo julgado hoje? Hoje, nós, os cristãos, os justos, são aqueles que passam pelo juízo de investigação. E na segunda fase, durante o milênio, os ímpios. Na terceira fase, todos receberão a sentença final. Qual é a lei usada como norma para o juízo final nas três fases? É isso aí, os 10 mandamentos. Viu? Os 10 mandamentos são a norma do juízo. Olha como ficou legal o nosso quadro, dá uma olhadinha. Agora, com esse quadro, com esse diagrama, você consegue entender tudo nos mínimos detalhes. Você deve dizer, pastor, eu quero esse negócio para mim, rapaz. Eu quero ensinar para o meu filho, para o meu pai, para o meu amigo. Legal, você entra no nosso site. Nós temos o site novotempo.org.br/Arena do Futuro. Ou mande um e-mail para a gente, arenadofuturo@profecias.com.br. Peça esse estudo, leve para sua casa esse material e divulgue para outras pessoas, para que mais pessoas
conheçam a palavra de Deus. Amém? Agora vem uma pergunta, e eu vou deixar essa pergunta no ar para o terceiro bloco. A pergunta é a seguinte: a Bíblia diz, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Quais são os livros usados no juízo final? Isso é o que vamos ver depois do intervalo. Aproveite esse intervalo, mande o seu e-mail para cá, peça o curso de hoje e você será grandemente abençoado. Até já, já estarei com você.